Olá, amigos e amigas, irmãos, irmãs e ouvintes deste áudio. Desejo a todos que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja com todos. Hoje iremos abordar alguns versículos da Bíblia para nós confrontarmos se vale a pena seguir a multidão. Quando eu falo multidão, estou me referindo às pessoas neste mundo que andam sem plano, sem planejamento e sem direção e sem comunhão com Deus, recebendo tudo que o mundo impõe, sendo escravo deste mundo, sendo escravo das culturas deste mundo, dos costumes deste mundo, E alguns versículos da Bíblia nós iremos ver e serão confrontados com a palavra de Deus, Alguns dizeres que as pessoas usam no mundo, Por isso que eu digo, se vale a pena seguir a multidão, porque a multidão, ela tem jargões, empurrando garganta abaixo para a gente, E como eu disse, nós vamos confrontar os dizeres deste mundo com a palavra de Deus e ver aonde está a verdade. Essa reflexão que eu intitulo Verdade ou Mentira? Então vamos lá. Vou começar lendo alguns jargões e confrontando com a palavra de Deus, No mundo as pessoas dizem: ora, rapaz, deixe de ser besta, se aceite como você é. É assim que diz lá no mundo, Vamos ver o que a palavra de Deus diz em Lucas, capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a cada dia a sua cruz e siga-me. Aí a verdade é esta, preste dizer: se aceite como você é. Não, você não deve se aceitar como você é. Você tem que haver mudança na sua vida, e para melhor, através do conhecimento da palavra de Deus. E quando a palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus dizendo: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então você não pode aceitar como você é, a gente lamenta porque as pessoas elas têm essa tendência de seguir o que o mundo impõe, Outra coisa que muitas pessoas dizem no mundo também, quando a gente vai pregar, principalmente quando você vai pregar a palavra de Deus, as pessoas inventam desculpas para não aceitar e para afastar você que está pregando a palavra. Diz assim: ora, todos somos filhos de Deus. Será? O que você acha dessa pergunta? Aliás, desse jargão. Todos somos filhos de Deus? Vamos confrontar com a palavra de Deus no livro de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Vamos ver o que Jesus diz. Se somos realmente, todos são filhos de Deus. Jesus diz assim: mas a todos quanto o receberam, Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Estão vendo aí? A palavra de Deus confrontando e desmentindo que todos somos filhos de Deus. Só é filho de Deus aqueles que receberam a Jesus como Senhor, Salvador, Redentor, de suas vidas. Aí sim, ele diz: e deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, que o receberam e que creem no seu nome, e que também não nasceram do sangue, ou seja, não nasceu só da mulher. Você entrou neste mundo, claro, através de uma mulher, mas da vontade de Deus é que o homem nasce de novo. Então,
né? Não é da vontade da carne, da vontade do homem, mas de Deus, né? Então a gente vê que os jargões caem por terra quando você confronta com a palavra de Deus. Vamos ver outro jargão que as pessoas costumam, né? Diz: essa é a minha verdade. Pessoas que querem ser muito sinceras, querem ser melhor do que os outros, quer demonstrar uma pessoa equilibrada, uma pessoa sensata, uma pessoa acima de tudo real, né? Ela diz: essa é a minha verdade, pronto, e acabou. Não é assim que dizem no mundo? Pessoas que se acham corretas demais. Vamos confrontar com a palavra de Deus, para ver o que a palavra de Deus diz para essa confrontação. Está também no livro de João, capítulo 14, versículo 6, diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a verdade que Jesus expõe, e não a verdade que o mundo impõe para você. Quando você abre a sua boca e diz que essa é a minha verdade, a sua verdade tem que ser Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. Então, estamos vendo aí que muitos jargões caem por terra quando são expostas e confrontadas com a palavra de Deus, né? Porque a verdade expõe tudo que é errado, né? A palavra de Deus confronta e expõe tudo que é errado. Vamos ver outro jargão que a gente costuma ouvir no mundo. As pessoas dizem: todos os caminhos levam a Deus. Também aqui é outra desculpa quando você vai pregar para as pessoas. Todos os caminhos levam a Deus. Todos nós somos filhos de Deus, né? É assim que dizem quando a gente vai pregar? Porque não querem aceitar a verdade, não querem se submeter à autoridade de Deus. Aí ficam dando desculpas. Então, vamos ver o que a palavra de Deus diz para as pessoas que abrem a boca para dizer isso, né? Todos os caminhos levam a Deus. Também no livro de João 14,6, disse-lhe Jesus: ninguém vem a mim senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim, desculpem. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não existe esse todos os caminhos que levam a Deus. Só tem um caminho que leva a Deus, é Jesus Cristo. E Ele mesmo diz com suas próprias palavras: ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Louvado seja Deus. Então, meus amados, a palavra de Deus ela é excelente. A palavra de Deus ela deixa a gente pleno, né? Vamos ver aqui mais uma mentira que o povo diz no mundo, né? Que até mesmo no meio do povo cristão já se ouve dizer isso: uma vez salvo, salvo para sempre. Será? Vamos confrontar com a palavra de Deus para ver se isso é verdade? Porque a verdade é a palavra de Deus, ela expõe a mentira. Então vamos ver em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 21. Está escrito assim: portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Está vendo aí? Que não existe salvo para sempre, é mentira, né? Aqui o versículo é bem claro, está dizendo que depois da gente escapar da corrupção do mundo, né, ser salvo pelo sacrifício da cruz de Jesus, né, e ser perdoado pelo Senhor, por outra vez você se envolver com as coisas deste mundo, se contaminar com as coisas deste mundo e se deixar vencer, então o último estado será pior do que antes, quando a pessoa já vivia no mundo. Porque a palavra de Deus diz que o inimigo
quando você aceita a viver com Deus, aceita o Filho de Deus como Senhor, Salvador e Redentor, o Espírito Santo vem, limpa a casa porque você foi perdoado. O Espírito Santo vem, limpa e faz a habitação. E quando acontece da pessoa se desviar dos caminhos do Senhor, abandonar os caminhos santos do Senhor, seus estatutos, e voltar para o mundo por completo, né? Então, a palavra de Deus diz que o inimigo, ele volta e traz mais 7 com ele, e os dias daquela pessoa são piores do que antes. É assim que a palavra de Deus nos mostra. Então, meus amados, a palavra de Deus, ela confronta a mentira, ela derruba a mentira, né? Ela derruba. Vamos ver outra mentira dita também no mundo. Isso aqui as pessoas acham até bonito quando você fala, né? A pessoa bate no peito e diz assim: o importante é ser feliz, não importa como, o importante é ser feliz. Como é que você vai ser feliz sem Deus? Não existe felicidade sem Deus, né? Então, confrontando com a palavra do Senhor, vamos ver o que a palavra de Deus diz para esse jargão. Em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 13 diz: fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, né? Então tá aí a resposta para esse jargão. O importante é ser feliz, é esse, que nós fomos chamados à liberdade, para a gente não usar dessa liberdade para extrapolar, para dar vazão à carne, né? Então, meus amados, que maravilha a palavra de Deus. E tem mais outra mentira aqui que a palavra de Deus vai desmentir. Eu já vi também muitas pessoas dizer isso e continuo dizendo até hoje. Você ouve muito isso. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém falar isso para você ou para alguém. A pessoa diz assim: ouça o seu coração, não vá por cabeça dos outros, ouça o seu coração. É assim que dizem. Faça o que o seu coração manda. Vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso, dessa mentira. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, está escrito: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? É claro que só Deus conhece, porque Ele sonda corações, né? Ele conhece. Então está aí, a verdade de Deus desnudando a mentira que Satanás coloca como tradição neste mundo, como cultura deste mundo, né? Então, meus amados, quando nós entregamos as nossas vidas ao senhorio de Deus e a gente começa a falar a verdade, Deus entra nas nossas vidas, não tem como, né? E começa a trabalhar, começa a nos moldar nosso caráter. Então, meus amados, que bom, que maravilhoso, né? A gente se nortear pela palavra de Deus. Não tem coisa melhor, não tem coisa melhor do que você se nortear, se direcionar pela palavra de Deus, né? Louvado seja Deus. Então, mais uma vez eu pergunto: tudo isso faz parte, esses dizeres, jargões, faz parte da multidão, né? A multidão que segue as tradições desse mundo, as culturas deste mundo, né? E se tornam escravos das trevas. Então, mais uma vez eu lhe pergunto: vale a pena seguir a multidão cheia desses jargões, cheia de mentira, que só falam mentira para você? Você viu que a palavra de Deus confrontou aí, desmentindo todos esses jargões que o mundo usa, que as pessoas usam e às vezes acham até bonito. A palavra de Deus fala tudo o contrário, desmente, né? Então, meus amados, o que nós temos a dizer diante de tudo isso? É que apesar de tantos avanços tecnológicos e de conquistas que a humanidade talvez nunca houvesse pensado que alcançaria, a sua degradação moral é nítida, é clara, né? Pois a cada dia o caos em
que se encontra o mundo fica mais evidente. O que nós vemos hoje? O errado se tornou certo, e o certo hoje é considerado ultrapassado ou errado. O que antes era constrangedor, só da gente pensar, infelizmente hoje é publicado, né, curtido e compartilhado sem nenhuma vergonha. Quem usa redes sociais sabe do que eu estou falando, né? E quem conhece a palavra de Deus também sabe do que eu estou falando. Hoje o pecado, o inimigo simplificou tanto o pecado que as pessoas não sabem mais o que é pecado. Então fazem coisas absurdas, né, direcionadas por este mundo, né, escravizados por este mundo, que compartilham nas redes sociais cada besteira, cada besteirol, cada coisa, né, que a gente fica até com vergonha, né? Então a gente fica a pensar, essa geração, coitada, está muito aquém da realidade de Deus, né? E são coitados infelizes, né? Porque infeliz é quem não concorda com a palavra de Deus, né? No mínimo, as pessoas que querem viver piamente a palavra de Deus e servir, né? No mínimo, as pessoas serão, como estamos sendo, perseguidos e cancelados, ressachados, né? Zombados. É como se estivesse indo contra ao que todo mundo faz, né? Claro que o mundo anda na contramão de Deus. Se você anda com Deus, serve a Deus e faz o que a palavra de Deus manda, dá a impressão que você é contra tudo que o mundo faz, e realmente é. E o que você acha que acontece quando alguém age certo, como eu disse, né? Quando é normal. Aliás, quando o normal é praticar o errado, como é o que se vê hoje, provavelmente nós não seremos aplaudidos de forma nenhuma, né? Porque as pessoas desconhecem que a verdadeira liberdade de verdade está em Cristo Jesus, está na palavra de Deus, né? Mas o que é certo, hoje em dia, em um mundo em que cada um vive a sua própria verdade, né? Mais uma vez eu pergunto, para quem não entendeu, o que é certo? Hoje em dia, em um mundo em que cada um vive a sua própria verdade, né? Se é que se pode chamar isso de verdade, em um mundo onde mentiras vestidas de meias verdades são promovidas para trazer conforto na consciência, será? Bom, um mundo age assim, o mundo transfere assim para você, né? No entanto, meias verdades não deixam de ser uma mentira inteira, é claro, né? O que é preciso compreender é que Deus é a verdade. A mentira, louvado seja Deus, ela sempre vai um dia cair por terra, porque diz o ditado que a mentira tem pernas curtas, né? E a mentira tem como pai o diabo. Logo, não há como dizer que uma pessoa está na verdade se ela não está de acordo com a palavra de Deus, que é a verdade, né? A mentira, inicialmente, produz uma sensação de liberdade nas pessoas aí no mundo, né? Visto que quem mente se livra momentaneamente de uma consequência. Ou você nunca ouviu dizer a pessoa, uma mentirinha de vez em quando não faz mal. Eu menti para salvar alguém, né? Sempre encontra uma desculpa para mentir. Ela também supostamente, né? Supostamente facilita as coisas para as pessoas aí no mundo, porque muitas vezes se adquire até bens, posição social mentindo. Não é isso? Não é o que a gente vê hoje? As pessoas vivem uma vida de mentira para conseguir se dar de bem. E a mentira,
pede que outra mentira seja contada para que a primeira não seja descoberta. Não é assim que as pessoas fazem no mundo? Não é isso? Com isso a pessoa fica presa em uma situação que ela mesma criou e as consequências chegarão mais cedo ou mais tarde, fazendo com que ela corra o risco de perder o que tentou proteger com a mentira. Louvado seja Deus. O fato é que o indivíduo só será capaz de se tornar livre no momento em que conhecer a verdade, como está escrito: e conhecereis a verdade vos libertará. No livro de João, capítulo 8, versículo 32, né? Louvado seja Deus. A verdade só liberta aquele que a ama, porque quem ama a verdade também pratica. Além disso, esse tipo de pessoa recebe uma proteção. Quem anda na verdade é protegido pela verdade, porque a verdade vem de Deus, a verdade é Deus, então você é protegido, não resta sombra de dúvidas. Em vez disso, o que temos visto são pessoas amarem mais as trevas da mentira do que a luz da verdade. Não é assim que a gente observa hoje, vê e contempla? Sobre isso a Bíblia explica, né? Diz: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Está escrito no livro de João, capítulo 3, versículos 19 ao 21, né? Nesse sentido, a verdade parece ofender, né? Tem gente que se sente ofendido quando você fala a verdade, porque ela expõe o pecado, e aquele que o pratica e por não querer abandonar o pecado, as pessoas não se voltam para a luz, que se trata do próprio Senhor Jesus. E é assim que as pessoas são hoje revoltadas. Quando você fala a verdade, quando você está com a verdade, você provoca a raiva e a ira das pessoas, né? Então, pelo fato de Deus ser a verdade, o seu Espírito é o único capaz de guiar uma pessoa a tudo que é verdade, a tudo que é verdadeiro, louvado seja Deus. Como se lê, né, na palavra de Deus: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. No livro de João, capítulo 16, versículo 13, né? Louvado seja Deus. Quem tem o Espírito Santo, logicamente é guiado por ele e segue voluntariamente a direção dele. Já quem não o tem, não segue a vontade do Espírito Santo. Ele observou que o que impera na terra é o espírito da mentira, e que por isso o mundo jaz no maligno, conforme João 5,19. Não é à toa que é impossível se seguir o que o mundo fala, né? A gente que conhece a palavra de Deus, que praticamos, é impossível seguir o que o mundo fala e ao mesmo tempo querer seguir a verdade. É impossível. Ou você fala a verdade ou você fala mentira. Ou você vive na verdade ou vive na mentira. E por essa razão, quem segue o que o mundo diz torna-se amigo dele e automaticamente inimigo de Deus, conforme Tiago 4,4. Louvado seja Deus. E aqui eu falo mais um alerta para as pessoas que estão ouvindo esse áudio. Você tem que tomar uma decisão. Se você é guiado pelo Espírito Santo, não pode ir no caminho de todo mundo, ou seja, você não pode seguir a multidão que vive na mentira e no engano. Você não pode seguir o que as pessoas fazem, porque elas fazem tudo errado por não conhecerem a Deus. Tudo que o Espírito Santo faz em nossa vida é nos guiar, mas somos nós
quem temos que obedecer. Louvado seja Deus. Então, meus amados, se você é guiado pelo Espírito Santo, não pode ir no caminho de todo mundo, né? Como eu já disse, você não pode seguir o que as pessoas fazem aí no mundo. Ao contrário, o mundo, volto a repetir, anda na contramão de Deus. Louvado seja Deus. Então aqui eu agradeço ao Senhor por ter me dado esses versículos, por ter me dado esta palavra. Desejo que todos fiquem com Deus, que Deus os abençoe, que Deus os livre e guarde de todo mal, que Deus supra todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, e que a paz que excede todo entendimento seja com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.